Olá, pessoal. Se você, assim como eu, viu Dragon Ball Z na infância, você deve se lembrar dessa cena aqui. Mas você já se perguntou qual a energia que o Majin Buu precisaria emitir para destruir a Terra? É exatamente isso que nós vamos estimar no vídeo de hoje. Bom, vamos começar. Mas antes, algumas explicações, né? Algumas simplificações. O vídeo não é exatamente precisar com precisão, né? Precisar com precisão, mas precisar exatamente essa energia, porque ela depende de muitos fatores. A Terra tem vários tipos de interação, elétrica, magnética, nuclear, fora que, enfim, eu teria que levar... A Terra não está sozinha, né? Tem um sistema solar, ó, o Sol, enfim, todas essas coisas fazem influência. Então, é uma tarefa muito árdua precisar de forma correta essa energia. Nós vamos fazer uma certa simplificação. Nós vamos, na verdade, considerar, dado que a Terra é uma esfera, né? E vamos aproximar para uma esfera perfeita. Então, vem uma simplificação do vídeo. Dado que a Terra é uma esfera perfeita, que tem um raio igual ao raio da Terra, né? E tem a massa, que é a massa da Terra, esses valores conhecidos. Dado que ela é uma esfera maciça, quanta energia o Majin Buu precisaria liberar só para separar essa esfera maciça, né? Porque, vamos lá, se eu pegar um pedacinho da Terra, e tem uma certa massa, mzinho, essa massa mzinho, por que ela está sendo mantida na bola de massa que é a Terra? Porque existe uma atração gravitacional de todas as outras massas nela, né? É isso que mantém ela presa. Quanta energia eu precisaria fornecer para separá-la? E, na verdade, para separar toda a massa da Terra, que está aglomerada como uma bola. Esse é o cálculo que vamos fazer no vídeo de hoje. Quanta energia precisaria para separar gravitacionalmente a Terra, ou seja, só para vencer a autoenergia gravitacional. Bom, então vamos lá. Primeiro, qual a ideia básica? A ideia básica é a seguinte: dado que eu tenho duas massas, uma massa M maiúsculo e a outra vai ser o Mzinho. Bom, dado que elas estão nessa configuração, que eu consegui colocar elas nessa configuração, claramente o Mzinho ele está sendo atraído gravitacionalmente pelo Mzão, e vice-versa. Vou dizer que eles estão a uma distância D. Mas bora olhar só para o Mzinho. Então, assim, o Mzinho, de certa forma, está preso pela atração gravitacional. Qual energia eu precisaria, energia mínima, para tirar o Mzinho daqui? Para ele sumir daqui, ou seja, para separar as duas massas. Qual energia eu precisaria fornecer para o Mzinho? Essa energia, ela precisaria ser, no mínimo, igual à energia potencial gravitacional. Essa é a menor energia que eu precisaria para vencer essa força gravitacional e separar o Mzinho, mandar ele para longe. Então, eu precisaria fornecer uma energia que é, no mínimo, igual à energia potencial gravitacional, que mantém os dois unidos. E qual é a energia potencial gravitacional no Mzinho? Bom, menos. Esse menos é para indicar que eu tenho uma força a ser vencida, por assim dizer. No caso, que eu preciso fornecer energia para separá-los, porque eles estão ligados. Então, o menos indica energia de ligação. Produto das massas pela distância entre eles. Então, essa energia que eu precisaria fornecer para o Mzinho, né, só que positiva, para ele sair da atração gravitacional, para ele estar livre. Então, pela mesma ideia, para eu separar uma esfera, né, para eu mandar um certo ataque de energia que separe a esfera, eu preciso mandar uma energia que é exatamente igual em módulo, só para separar, a sua energia potencial gravitacional. Então, a nossa missão vai ser calcular a energia potencial gravitacional de uma esfera e depois aplicar à Terra. Como a gente vai fazer isso? Vamos lá. Energia potencial gravitacional entre duas massas, né, de forma geral, é dado por menos G, produto das massas, sobre R, que é a distância entre elas. Ok. Vamos tomar o seguinte. Tomemos um certo, na esfera, que eu vou dizer que tem raio Rzão. Tomemos uma certa porção do volume dela, né? Isso, uma certa porção do volume dela.
a gente já vai entender por quê. Bom, vamos dizer que essa porção de volume, ela tem raio R, e bom, ela é na verdade uma secção, né? Um círculo, uma secção, mas que tem um certo drzinho, né? Uma certa gordurinha. Eu tenho um incremento dr de raio, ou seja, eu tenho uma área com uma certa eu tenho uma área, né? Um valor bidimensional, e claro, esse dr vai ser uma espécie de espessura, né? Ou seja, eu tenho um volume, de fato, só que como dr, porque eu tenho 3 dimensões, né? Eu tenho 2 dimensões de áreas e eu tenho uma dimensão extra. Então, de fato, eu tenho um volume, só que como eu só acrescentei uma gordurinha, né? Bem pequena, um dr bem pequeno, isso aqui é um volume diferencial, né? Um volume bem pequeno. Então, aqui eu tenho uma certa porção dV. Eu tenho um certo voluminho. E a nossa ideia vai ser a seguinte: qual a energia potencial gravitacional que mantém esse volume preso aqui na esfera? E depois eu somo todos os dVs, né? Todos os porçõezinhas de volume, indo de 0 até o raio da esfera. Eu vou ter somado a esfera toda, eu vou saber a energia potencial gravitacional da esfera. Então essa é a ideia. Qual a energia potencial que uma porção de volume sente? Aí depois eu estendo isso, somo todas as porções de volume e eu vou ter a esfera inteira. Beleza, então vamos lá. Digamos que, obviamente, eu estou falando, de uma esfera homogênea. Isso é, a massa está igualmente distribuída. Essa é uma consideração que vamos fazer, que o ρ é constante e que ele está distribuído de maneira homogênea. E a gente já vai ter que calcular a densidade. A densidade é massa por volume, né? E a esfera tem massa total mzão. Obviamente, o dV, né? Ele vai ter uma massa dm, diferencial, bem pequena. E esse círculo aqui, que eu vou pintar de verde, essa porção aqui, maciça da esfera, que é uma porção de raio Rzinho, ela vai ter uma massa mzinho, ok? Bom, então, assim, esse pedacinho de esfera de raio Rzinho vai ter uma massa mzinho. Bom, essa é a consideração que nós vamos fazer. Então, vamos lá. O ρ é constante, ele é massa por volume, então ele é massa sobre 4/3 de πr ao cubo, né? Isso para saber o valor do ρ em função dos parâmetros da esfera. Então, enfim, isso aqui vai dar 3m sobre 4πr ao cubo. Esse é o nosso ρ. Mas lembrando que ele é constante, né? Então a esfera é homogênea, a massa está homogeneamente distribuída. Quer dizer que qualquer porção de massa é proporcional ao seu volume, né? Quando eu tomo. Então, assim, a porção de massa mzinho, quando eu divido ela pelo seu volume, vai ser o mesmo ρ, que a distribuição de massa é homogênea, ou seja, não tem concentração maior de massa em nenhuma região. Bom, 4/3 de π raio desse pedacinho ao cubo, né? Ok. Então, vamos isolar a massa m. A gente quer saber a massa daquela porçãozinha. Então, ela vai ser 4/3 de π r ao cubo vezes ρ, vezes a densidade. Beleza. Essa é aquela massa. Enquanto o dm pelo seu volume também vai dar o ρ, porque o ρ é constante. Então, dm nada mais é do que ρ dV. E quanto vale o dV? O diferencial de volume, vamos lá. Observem que eu tenho uma secção, né? Uma certa área, uma secção que tem área 4π r ao quadrado, porque, enfim, né? É de uma esfera, e eu tenho um certo incremento dr. Então, isso aqui é, na verdade, como se fosse isso aqui, ó. Só que, enfim, né? É a área de uma esfera, mas é como se fosse um prisma, uma espécie de prisma, né? Eu tenho uma área da base e eu multiplico pela altura, que a minha altura é o dr. Então,
4πr ao quadrado dr é o nosso diferencial de volume. Ok? Então, bom, também tem outras formas de chegar nesse resultado, é só a gente lembrar que 4/3 de π r ao cubo é o volume. Aí, se eu quero saber como esse volume varia com raio, aí olha aqui, ó, raio 3, corta, fica 4πr ao quadrado, e enfim. Então, o diferencial de volume é 4πr ao quadrado dr. Então, ρ vezes 4πr ao quadrado dr é o nosso dm. Beleza. Então, vamos lá, né? Qual é o potencial gravitacional que o dm sente? Qual a energia potencial gravitacional que essa porçãozinha de volume dv sente, né? Bom, eu estou chamando de EPG, né? Não estou chamando de U, embora é mais comum nos livros de nível superior chamar de U, mas tá, dEPG menos Gzão. Aí vamos lá, teorema das cascas esféricas. Isso aqui que está externo ao dV não importa. Pelo teorema das cascas esféricas, efetivamente o que vai fazer energia potencial gravitacional nele vai ser a porção que esse dV abarca, né? A porção que está interna a ele. Então, vai ser essa bolinha de massa M, que está pintada de verde. Então, aqui vai aparecer a massa Mzinho. dm, que é a massa da porção de volume. E, bom, isso aqui dividido pela distância entre eles, né? Bom, como isso daqui é dr, é infinitesimal, é quase como se isso daqui não... Claro, na prática, né? Como é infinitesimal, isso aqui é uma distância desprezível. Então, é como se todos os pontos tivessem a mesma distância rzinho dessa bola de massa, né? Como se eles estivessem na superfície dessa bola de massa. Na prática, é isso. Então, enfim, eles estão à mesma distância r. De novo, por quê? Porque esse dr é desprezível, né? Esse ponto está uma distância r, o outro ponto bem aqui, ó, que eu estou circulando, ele está uma distância r mais dr. Só que isso não faz diferença porque o dr é desprezível. É infinitesimal, né? Então, beleza. Essa é a energia potencial que esse dV sente, né? Se eu quiser saber a energia potencial da esfera, basta eu somar, e como isso aqui é um contínuo, né? Basta eu somar em todos os valores, ou seja, de 0 até o raio da esfera, a energia potencial que cada elemento de volume sente. Pronto. Agora basta substituir isso aqui em função dos parâmetros que a gente tem. Então, vai dar a integral de 0 a r menos g. Quem é o m? O mzinho, ele é 4/3 de π r ao cubo vezes ρ, vezes o dm, onde o dm é ρ, 4π r ao quadrado dr. E embaixo eu tenho r, né? Bom, vamos lá. Primeiro, esse r vai embora, aqui fica r ao quadrado, e aqui, ó, r ao quadrado com r ao quadrado, vai aparecer um r à quarta dr. Aí, vamos lá, eu tenho, olha, 4 com 4, π com π, ρ com ρ. Então, vai aparecer 16 π ao quadrado. Como é constante, já vou botar fora da integral. 16 π ao quadrado, ρ ao quadrado. Aí aparece o g. E aqui embaixo um 3. Aí tem o sinal de menos. E isso aqui tudo é constante, né? Sai da integral. Fica integral de r à quarta dr. Isso de 0 até o raio da esfera. Pronto. Então, a energia potencial gravitacional de uma esfera, ou seja, a energia que mantém aquela configuração de massa unida, menos 16/3 π ao quadrado, ρ ao quadrado, lembrando quem é ρ, tá aqui o ρ, então 9
m quadrado 16, aí π e r ao cubo. Então, π ao quadrado, raio a sexta. Que lembrando, eu elevei o ρ ao quadrado. Vezes a constante gravitacional G. E a integral de r à quarta, r à quinta sobre 5. Onde essa nossa integração vai de 0 até r. Bom, vamos lá. 16 π ao quadrado com 16 π ao quadrado, 9 com 3 dá 3. Então, energia potencial gravitacional fica menos 3 m ao quadrado sobre raio a sexta. E, bom, a constante gravitacional. E essa integral aqui, quando eu substituo em zero, vai dar zero, só importa o valor de cima, então. Isso aqui vai dar r à quinta sobre 5. Conclusão? Aqui vai. E a gente fica com menos 3 quintos de g m ao quadrado sobre o raio da esfera. Então, para uma esfera homogênea, essa é a energia potencial gravitacional que mantém ela unida. Então, por fim, para a gente calcular a energia que o Majin Buu precisa fazer para destruir a Terra, vamos tratar a Terra como uma esfera homogênea. A gente sabe que não é exatamente isso, mas é bem próximo, na realidade. É uma aproximação satisfatória para muitas casas decimais e para fins estimativos vai funcionar. Então, G, aí aqui a gente tem que botar a massa da Terra ao quadrado e dividir pelo raio da Terra. Vamos calcular agora, então, esse valor apenas fazendo substituição. Bom, a massa da Terra, ela vale... Eu vou indo substituir os valores, menos 3 quintos. Aí a gente vai ter o seguinte, o G, 6,6743 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra é 5,9742. Isso tudo no sistema internacional. 5,9742 vezes 10 elevado a 24. Isso aqui está ao quadrado. Dividido pelo raio da Terra, que em metros é 6.378.100, 6.378.100. E, enfim, o nosso resultado, só para escrever aqui, vai sair em joules, porque estamos usando o sistema internacional. Se a gente jogar isso na calculadora, vai dar aproximadamente menos 2,2409 vezes 10 elevado a 32 joules. Então, essa é a energia absurda que o Majin Buu precisaria fazer. Mas, claro, esse número não nos dá noções de muitas coisas. Então, vamos fazer uma estimativa. A energia potencial gravitacional, então, para destruir a Terra, né, separar toda a massa da Terra, ela é da ordem de 10 a 32, né? Então, bom, é da ordem de 10 a 32, que aqui o fator que multiplica é 2, etc. Bom, ela é da ordem de 10 a 32. A energia da bomba atômica Fat Man, né, que foi a segunda liberada, ela tem uma energia Fat Man, usada na Segunda Guerra Mundial. A energia da Fat Man, em ordens de grandeza, ela é de, bom, o valor exato aproximado é 84 vezes 10 a 12. Então, enfim, em termos de ordem de grandeza, ela é da ordem de 10 a 14 joules, mais ou menos.
próximo de 10 a 14. Então, a gente pode notar que comparando uma com a outra, então assim, a energia que o Majin Buu precisa fazer é 10 a 32. A energia da bomba atômica, a mais destrutiva, né, lançada depois, a Fetma, é 10 a 14. Então, a energia do Majin Buu, eu vou escrever só Buu, quando comparada com a energia da bomba atômica, é, bom, 10 a 32 sobre 10 a 14. E, bom, se a gente fizer essa subtração, olhem que absurdo a energia do Majin Buu. Bom, 32 menos 14, 8, 28, né? Então, bom, a energia que o Majin Buu tem que fazer para destruir a Terra corresponde a 10 a 28 vezes mais que a bomba atômica lançada. E lembrando que 10 a 28 é 1 seguido de 28 zeros. Então isso aqui é mais de 1 trilhão de vezes. Na verdade, bem mais. Ou seja, o poder do Majin Buu tem 10 a 28 bombas atômicas féticas. Bom, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho de gravitação. Comentem e deixem sugestões para próximos vídeos. E é isso. Até a próxima.